E aí, pessoal, tudo bem? Friozinho chegando e eu vou falar hoje de um assunto pertinente, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância da vacinação em pacientes com doenças cardíacas. Vacinação é um tema muito polêmico nos últimos tempos, né? Então vamos esclarecer realmente qual que é a postura dos cardiologistas, as recomendações dos cardiologistas quanto a isso. Bom, a gente sabe que a vacinação é uma medida essencial para proteger não apenas pacientes com problemas do coração, ou seja, não apenas para proteger a saúde do coração, mas todo o organismo, principalmente de pessoas mais vulneráveis. Pacientes com doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca, arritmias ou infartos, eles têm um risco aumentado de complicações graves caso eles tenham infecção por gripe, por influenza ou por Covid-19. A gente viu isso na última pandemia. Os pacientes cardíacos foram os que mais tiveram desfechos ruins, né? Então as vacinas, elas são a maneira mais eficaz e mais poderosa que a gente tem hoje para prevenir que o paciente tenha esse tipo de doença e possíveis complicações. As vacinas fortalecem o sistema imunológico e reduz as chances da gente contrair doença, ou principalmente doenças nas formas mais graves. Para pacientes cardíacos, isso pode ser especialmente crucial para evitar que a doença cardíaca seja a base de complicações maiores de gripe ou de Covid. A vacinação da gripe, por exemplo, ela é recomendada anualmente para pacientes cardíacos há muito tempo, né? Essa medida reduz o risco de infecções pelo vírus da gripe, de formas mais graves, né, que pode desencadear complicações tanto respiratórias quanto cardíacas. Além disso, o tempo de pandemia, a vacinação contra o Covid ainda é mais fundamental para que os pacientes com doenças cardíacas evitem essas complicações. Então, esses pacientes cardíacos, eles têm uma maior probabilidade de desenvolver formas mais graves de Covid também, com maior risco de internação, de insuficiência respiratória, de intubação, de ficar em UTI, tá? Então, a vacinação, ela não apenas protege o indivíduo em si, mas ela também ajuda para que a gente desenvolva uma imunidade coletiva. Quando eu vacino um jovem que tem menos chance de ter as formas graves das doenças, eu estou evitando que esse jovem leve a gripe ou o Covid para os pacientes, para os avós, para os pais ou para algum parente que tenha doença cardiovascular. Então, existe uma questão coletiva da vacinação, por isso que a gente bate tanto na importância de fazer, na imunidade da comunidade. É essencial que os pacientes cardíacos consultem o médico, né, caso tenha necessidade de alguma orientação específica, mas normalmente os planos de vacinação orientam muito bem os pacientes que devem ser vacinados, e isso é feito sempre de acordo com as sociedades médicas, tá? Então, se existir recomendação de vacinar os grupos de risco, pode vacinar. É muito difícil que um paciente tenha uma contraindicação específica para vacina. Lembre-se também que a vacinação, além de evitar a gripe, ela previne doenças do seu coração, tá? E contribui, então, para a imunidade da sociedade, tá bom? Principalmente nos pacientes mais vulneráveis. Então, essa história de que sou muito idoso, sou cardíaco, não vou tomar porque eu vou ter problema, isso costuma ser papo, costuma ser conversa de boteco, tá? A conversa de boteco a gente não leva tão a sério assim. A vacinação em pacientes com doenças cardíacas é uma medida de prevenção já vista em diretriz, já com recomendações. Quem é meu paciente sabe que eu sempre recomendo fazer vacinação, tanto da influenza, quanto do Covid e do pneumococo também, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, se você é do grupo que necessita, fale com o seu médico. Legal? Espero que tenha sido claro desse vídeo. Deixe seus comentários se ficar com dúvida e compartilhe se você gostar. Um abraço!